Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 24 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz o seguinte: suponha que a equação algébrica, este polinômio aqui, essa equação polinomial, melhor dizendo, tenha coeficientes reais do A0 até o A10, em que todas as suas raízes sejam simples e da forma beta mais i gama n, em que o beta e o gama n são números reais e a sequência dos gama n forma uma PA, de razão gama diferente de zero. Considere as três afirmativas abaixo e responda se cada uma delas é respectivamente verdadeira ou falsa, justificando a sua resposta. Então, será que se o beta é igual a zero, nós vamos ter o A0 igual a zero? Bom, as raízes são dessa forma daqui, né? Beta mais i gama n. Então, se o beta é igual a zero, significa que as raízes são essas aqui, ó. É i gama 1, i gama 2, e assim por diante, e gama 11. São 11 raízes e elas são distintas duas a duas, porque temos aqui essa hipótese, ó, de que elas são simples. Então a gente não pode ter duas raízes iguais aqui nestas 11 raízes, são todas distintas. E eu afirmo para vocês que existe um gama, algum desses gamas aqui obrigatoriamente deve ser igual a zero. Porque se todos os gamas forem diferentes de zero, significa que a gente teria 11 raízes complexas puras, uma diferente da outra, né? Só que a gente sabe que, dado que nós temos uma raiz complexa, a sua conjugada também vai ser uma raiz. Então a gente só poderia ter uma quantidade par de raízes e não uma quantidade ímpar. Porque se isso aqui é uma raiz, a gente tem que ter a sua conjugada que poderia ser essa, por exemplo. Então a gente tem, para cada raiz, a sua conjugada como raiz. Ou seja, teríamos que ter uma quantidade par de raízes, mas a gente tem 11 raízes aqui. Uma contradição. Ou seja, com certeza existe um K tal que o gama K ele tem que ser igual a zero. Né? E isso mostra que o A0 é igual a zero, né? Porque olha só, quem é o A0 pelas relações de Girard? O A0 é o produto das raízes. Né? Na verdade, aqui vai ser menos o produto das raízes. Né? Pelas relações de Girard, a gente tem que colocar um menos na frente, porque esse expoente aqui, ó, ele é ímpar. Né? Se fosse par, a gente colocaria um mais na frente. Então, pelas relações de Girard, o produto das raízes é i vezes gama 1, né? Menos i vezes gama 1 vezes i vezes gama 2, e assim por diante, i vezes gama 11. Como existe um K tal que o gama K é igual a zero, então isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui é zero, e portanto o A0 ele vale obrigatoriamente zero. Agora, se o A10 é igual a zero, será que o beta ele é igual a zero? Bom, quem é o A10, né? O A10 nada mais é do que a soma das raízes. Então, olha só, o A10, na verdade, vai ser menos a soma das raízes, né? Porque, como eu falei, pelas relações de Girard, a gente tem um expoente de maior grau aqui que é ímpar, né? Que é o 11. Então, o A10 vai ser menos a soma das raízes. Então, vai ser menos beta mais i vezes gama 1, mais beta mais i vezes gama 2, e assim por diante, mais beta mais i vezes gama 11. O que a gente pode fazer aqui, né? Bom, são 11 raízes, então isso dá 11 vezes beta, mais a gente coloca o i em evidência, né? Deve para dentro do parênteses o gama 1, mais o gama 2, e assim por diante, mais o gama n. E a gente está supondo que isso é igual a zero, né? Agora perceba que a gente nem vai precisar usar aquela hipótese ali dos gama n serem PA, porque isso aqui é um número complexo. Ó. Isso aqui é a parte real, né? Menos 11 vezes beta é a parte real, e menos essa soma daqui, né, vai ser a parte imaginária. Um número complexo a mais bi é igual a zero, né? Se e somente c, tanto a quanto b são iguais a zero. Então daqui a gente tira aqui menos 11 vezes beta tem que ser igual a zero, a parte real tem que ser igual a zero, ou seja, o beta obrigatoriamente deve ser igual a zero. Então, o item 1 é verdadeiro, o item 2 também é verdadeiro,
O item 3 ele nos diz o seguinte, ó, se o beta é igual a zero, então o A1 ele tem que ser igual a zero. Bom, eu vou colocar no quadro o A1 pelas relações de Girard. O A1 é isso aqui, ó. Ele é uma soma, né, de 11 produtos. Aqui nós temos a primeira parcela dessa soma, a segunda parcela, a terceira e a 11ª parcela. E perceba que, pelas relações de Girard, né, a primeira parcela a gente tem que excluir aqui o Z1, a segunda parcela a gente exclui o Z2, na terceira a gente exclui o Z3 e assim por diante. Na última parcela a gente exclui o Z11. Então, como as raízes são dessa forma aqui, ó, então eu vou escrever Zn são as raízes, né? B, beta, mais I vezes o gama N para N indo de 1 até 11. Então, como a gente está supondo que o beta é igual a zero, significa que as raízes são da forma I vezes gama N. E a gente já viu, né, pelo item 1, ó, que existe um K tal que o gama K é igual a zero, né? Quando o beta é igual a zero, existe um K tal que o gama K tem que ser igual a zero. Vamos supor, sem perda de generalidade, que o gama 1 é igual a zero. A gente poderia supor qualquer outro, mas vamos supor, sem perda de generalidade, que o gama 1 é igual a zero. Se o gama 1 é igual a zero, significa que o Z1, né, é igual a zero, porque as raízes são dessa forma aqui, I vezes gama N. Então, como o Z1 é igual a zero, o que acontece? Ó? Isso aqui dá zero, né? Isso aqui dá zero, isso daqui dá zero. E por que que o A1 jamais vai poder ser igual a zero? Porque se o A1 for igual a zero, isso daqui vai ser zero, né? O produto de Z2 até Z11 vai ter que ser igual a zero. Mas se o produto de Z2 até o Z11 for igual a zero, a gente sabe que o produto de dois números para dar igual a zero significa que pelo menos um desses números tem que ser igual a zero. Então, se o produto do Z2 até o Z11 é zero, significa que vai existir um L pertencente ao conjunto do 2 até o 11, tal que o ZL é igual a zero. Mas daí o zero seria uma raiz de multiplicidade 2. E a gente tem aqui no enunciado da questão que as raízes elas têm multiplicidade 1, o que é um absurdo. Então a gente não pode ter jamais o A1 igual a zero, né? O A1 sempre vai ser diferente de zero quando o beta for igual a zero. E, portanto, o item 3 ele é falso e os itens 1 e 2 eles são verdadeiros. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.